Queridos, nós estamos em 40 dias de uma vida abençoada. Nós estamos num tempo de propósito, num tempo de busca, onde o Senhor tem falado conosco, onde o Senhor tem revelado princípios aos nossos corações. Nossa cultura está uma cultura extremamente saturada de falsos ensinamentos sobre o que significa viver uma vida abençoada. E pela bondade de Deus nós estamos tendo esse tempo em que nós entendemos que o Senhor tem desbloqueado, literalmente desbloqueado recompensas de uma vida generosa sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Talvez você está chegando pela primeira vez, hoje nós vamos entrar na terceira mensagem da série. E nós temos visto milagres, irmãos, de uma forma muito intensa. Todo dia, quase todo dia, irmãos, eu tenho recebido notícias de pessoas e de irmãos que têm virado e falado: pastor, como eu tenho sido abençoado com essa série de mensagens. Eu tenho aplicado princípios em minha vida e o Senhor tem abençoado de uma forma tão linda. Então nós temos vivido literalmente tempos de milagres sobre as nossas vidas. Amém, queridos? E Deus tem sido extremamente bom e generoso. E hoje nós paramos para analisar e para ver. E entenda, hoje nós estamos num tempo, e nesse tempo nós estamos, deixa eu só mudar algo aqui no telefone, irmãos, só um pouco. Nós estamos nesse tempo, irmãos, passando um tempo de jejum e oração. Um tempo de jejum e oração sobre esse tempo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E essa semana que passou, nós nos reservamos o direito de não comer nenhum tipo de alimento que tivesse como base o açúcar, né? Alimentos que tivesse como base açúcar. Então, doces, bolos doces, biscoito doce, o que fosse de doce a gente retirou essa semana. E isso vai até hoje, à meia-noite. A partir de amanhã nós temos um novo propósito. E a partir de amanhã nós estaremos nos abstendo de todo e qualquer alimento que seja massas. Então nós não vamos comer massas a partir de amanhã. Então, massas em geral, pães, bolos, biscoitos, o quê? Cuscuz não, cuscuz pode. Cuscuz pode, né? Né, Roberta? Cuscuz pode. Cuscuz pode. Então, assim, todo e qualquer tipo de alimento que seja massas, né? Então entra bolo, bolo, biscoitos, pães, massas em geral, nós vamos retirar, e todo e qualquer tipo de alimento que seja derivado do trigo, que leve trigo. Então nós vamos estar retirando essa semana disso. Então aqueles que estão com a barriguinha aí um pouquinho maior, vai ser o tempo dela dar uma secada, dela dar uma diminuída, exatamente por isso. Porque, queridos, Deus tem falado muito conosco sobre isso, sobre viver uma vida abençoada. E nós temos ouvido muitos testemunhos acerca disso. E entenda uma coisa, queridos, nós estamos literalmente falando sobre princípios de generosidade, princípios de fidelidade e de amor ao Senhor nesse tempo. E você já parou para pensar que quem inventou a questão de dar ofertas, de ser generoso, não foi os homens, foi Deus. Foi Deus que criou isso, irmãos. Foi Deus que criou esse instituto. E presta atenção numa coisa, a palavra de Deus diz que tudo que Ele criou, Ele viu que foi o quê? Não, irmãos, me ajuda. Me ajuda. Eu gosto de interação, irmãos. Então, eu vou interagir com vocês na mensagem. Então, estejam atentos, ligados. Interaja comigo, não deixa meu ânimo diminuir, não, tá bom? Então, quando eu perguntar, vocês respondem com gosto. Então, a Bíblia diz que tudo que Deus fez foi o quê? Bom. Se tudo que Deus fez foi bom, é porque tem um propósito. E o propósito das ofertas, de criar oferta, é que quando nós doamos, nós vencemos a tirania do receber. Porque os homens querem sempre receber mais. Pode abaixar um pouquinho aqui em cima para mim. Porque o homem sempre quer receber primeiro.
E aí, queridos, a Bíblia vai tratar exatamente sobre isso, sobre dar, sobre ser abençoado. E eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui um tempo atrás. 270 vezes a Bíblia fala sobre crer, 370 vezes sobre amar, 700 vezes, aliás, 370 vezes sobre orar, 700 vezes sobre amar, e a Bíblia fala de mais de 2.162 vezes sobre doar, sobre dar, porque o Senhor quer que nós vençamos a tirania, porque o Senhor quer que a gente entenda que Deus quer que nós aprendamos a ser generosos. E o texto que nós estamos usando como base, e nós lemos algumas vezes, e se você quiser abrir, está lá em Efésios 1, capítulo de número 3, verso de número 4. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Queridos, presta atenção numa coisa: nós não doamos, nós não damos para sermos abençoados, nós damos porque nós já somos abençoados. Nós não vamos ser abençoados, então nós vamos dar para ser abençoado. Não, nós damos porque nós já somos abençoados. Nós não queremos dar para ser algo, nós damos porque nós já somos algo. É diferente, queridos, é diferente. E talvez você esteja chegando pela primeira vez hoje na Indizas, esteja ouvindo essa início de mensagem. Nós já pregamos sobre tudo, sobre o coração. Nós já pregamos sobre a prova da nossa vida. Já falamos sobre isso e todas as vezes eu reafirmo isso para vocês, porque eu preciso que vocês entendam que nós somos abençoados do Senhor. O Senhor já nos garantiu isso. Queridos, você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa cheia da bênção de Deus. A sua vida é uma vida abençoada. Você é um cara, você é uma mulher, você é uma pessoa cheia da bênção do Senhor. E aonde você for, a bênção do Senhor é sobre a tua vida. Porque Deuteronômio 28:3 diz: vocês serão abençoados na cidade e também serão abençoados no campo. Vocês serão abençoados em tudo o que vocês fizerem. E eu já quero inicialmente falar que em nome de Jesus a tua vida seja com certeza uma fonte que jorra as bênçãos do Senhor, e que todas as pessoas que passarem próximas a você vejam que a bênção do Senhor é sobre você, e que você possa derramar a tua bênção, seja na cidade, seja no campo, seja no trabalho, seja em casa, seja onde você for, a bênção do Senhor seja sobre a tua vida em nome de Jesus. Seja sobre a tua vida, pois você é acompanhado das bênçãos de Deus, meu querido. Você é acompanhado das bênçãos de Deus. A palavra de Deus diz isso, porque as bênçãos seguirão aqueles que creem. Você crê? Diga um amém, se é possível. Então, se você crê, a bênção do Senhor te acompanha. E se a bênção do Senhor te acompanha, os homens verão que há sobre a tua vida a bênção do Senhor. E eu quero que você abra a tua Bíblia hoje, em Êxodo capítulo de número 13, nós vamos hoje para a nossa mensagem de hoje, a nossa terceira mensagem, que é o princípio do primeiro. E antes de nós lermos, eu quero orar com vocês. Eu gostaria que você erguesse as suas mãos para cá, e eu gostaria que você orasse por mim nesse momento. Eu careço que você me abençoe nesse momento, e que você ore por mim, para que eu possa ministrar a palavra do Senhor, e que você possa entender tudo isso. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor Deus, para que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, que fala ao coração do homem, Senhor Deus, que trata ao coração do homem, que abençoa o homem, Senhor Deus, possa falar aos nossos corações, que diminua cada um de nós, Senhor Deus, e que o Senhor cresça, Senhor Deus, em nós, e que toda e qualquer, Senhor Deus, resistência à ministração da Tua palavra, nós damos ordem agora no mundo espiritual, que cesse agora em nome de Jesus, mas que a Tua palavra seja ministrada e encontre um local fértil, Senhor Deus, tanto nos que aqui estão, quanto nos que estão de casa no online, em nome de Jesus, amém. Queridos, preste atenção numa coisa, essa é uma mensagem muito chave desses dias, dos 40 dias de uma vida abençoada. Eu posso te dizer que talvez essa seja a mensagem
mais importante de todos esses dias. Sabe por quê? Porque essa mensagem, ela não vai tratar sobre dinheiro, ela não vai tratar sobre doação financeira, ela não vai tratar de nenhum desses aspectos, mas ela vai tratar sim de um princípio que é o essencial da fé cristã e é o básico da fé cristã. É a parte mais necessária da fé cristã, que é o princípio do primeiro, irmãos. O princípio da primícia, o princípio de dar o primeiro ao Senhor. Queridos, presta atenção numa coisa, eu entendo e tenho sentido isso no meu espírito ultimamente, que nós precisamos voltar a alguns princípios sobre as nossas vidas. E o Senhor tem falado comigo, eu vou pregar uma série de mensagens aqui falando sobre resgate de princípios. Porque, queridos, há princípios que nós estamos perdendo, há princípios que estão ficando para trás, mas você precisa entender que o que é princípio foi estabelecido pelo Senhor na época de Abraão, foi na época de Jesus, foi na época do meu avô, vai ser na minha época, vai ser na época do Gabriel, vai ser na época do meu neto, se assim o Senhor permitir, vai ser na época do meu bisneto, se o Senhor não voltar, porque princípios é dado pelo Senhor e eles não mudam, queridos. Princípios foram estabelecidos pelo Senhor para que nós pudéssemos ter os nossos comportamentos moldados de acordo com o coração do Senhor através dos princípios da sua palavra. O princípio não muda. E eu entendo, queridos, que cada dia que passa nós estamos perdendo um pouco mais de princípios e nós precisamos resgatar esses princípios. E hoje eu quero falar sobre um princípio muito importante, talvez o mais necessário na vida do crente, que é o princípio do primeiro. Êxodo capítulo de número 13, verso de número 1 ao 2, se você não achou na sua Bíblia, você vai ler nos slides. Se você achou, você não vai fechar a sua Bíblia no final. Diz assim: e disse o Senhor a Moisés, consagre a mim todos os primogênitos. Diga comigo, consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemore esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa, não como um nada fermentado. Você não precisa abrir, abra só leia aí nos slides comigo. Números 15 e 20 diz assim: apresentem um bolo feito das... Apresentem um bolo feito da farinha de vocês, e apresentem-no como contribuição da sua colheita. Números 15 e 20. Deuteronômio 18, 4 diz: vocês terão que dar-lhes vocês terão que dar o quê? Do trigo, do azeite, do vinho. E a primeira lã da tosquia das ovelhas. Queridos, presta atenção numa coisa, e eu já vou no ponto central. Tudo que está em nossas vidas, em primeiro lugar, precisa ser consagrado ao Deus Todo-Poderoso. Vocês estão entendendo? Tudo em nossas vidas, seja o nosso dinheiro, seja os nossos bens, sejam os nossos filhos, sejam os nossos recursos, sejam os nossos mantimentos que os campos produzem, tudo aquilo que nós temos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é consagrar ao Senhor. Quando você faz isso, queridos, você diz que Deus é primeiro lugar em sua vida. Isso diz que Deus é o primeiro em nossas vidas. Então entenda, queridos, o ponto mais básico da fé cristã é que tudo que nós temos veio de Deus e tudo retorna para Deus. E se tudo retorna para Deus, os primeiros frutos, as primeiras coisas, os primeiros rendimentos, tudo é consagrado ao Senhor. Tudo é consagrado ao Senhor. E o Deus Pai, presta atenção numa coisa, eu li com vocês 4 textos que está no Antigo Testamento. E Deus Pai reafirma esse princípio no Novo Testamento, na Nova Aliança, através do seu Filho Jesus. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele sendo Cristo as primícias
de entre aqueles que dormiram, presta atenção numa coisa, entre aqueles que morreram, mas que vão ressuscitar para uma nova vida, Cristo é a primícia de Deus para as nossas vidas. O Senhor reafirma esse princípio, que tudo precisa ser primeiro consagrado a Ele, exatamente para nos mostrar que nós não podemos viver uma vida desassociada desse princípio. Você está entendendo, meu amado? Sim ou não? Muitos de nós entregamos as primícias, às vezes, para as pessoas que não nos provê, que não nos sustenta. Como assim, pastor? Sim, quantos de nós, às vezes, quando recebe o seu primeiro salário, primeira coisa que faz, eu preciso pagar essa conta do banco, porque se eu não pagar, eu não tenho sossego. Não, você não vai primiciar o banco, você não vai dar as primícias ao banco, porque o banco não te supre, meu amado. Você acorda de manhã e a primeira coisa que você quer fazer é cuidar de um menino, resolver problema, olhar o WhatsApp, fazer uma série de coisas. Não, meu querido, o menino não te supre, os problemas não te supre, o WhatsApp não te abençoa. Quem te abençoa é o Senhor. Os primeiros momentos dos nossos dias precisam ser de Deus. Você precisa entender isso, meu amado. O fato de você colocar isso em prática diz que Deus é o primeiro lugar na sua vida. E essa primícia santifica todo o restante, meu amado. Essa primícia santifica todo o restante. Quando você entrega a primeira parte do seu salário ao Senhor, o dízimo ao Senhor, você consagra todas as demais partes. Quando você acorda de manhã e faz o seu devocional e apresenta os primeiros momentos do seu dia ao Senhor, você está consagrando todo o restante do seu dia ao Senhor. E aí eu já te pergunto, queridos, quem é o primeiro na sua vida? Pelo que é a sua vida que te move. Presta atenção numa coisa, quem é primeiro na sua vida vai dominar as suas atitudes. Você está entendendo? Aquele que estiver ocupando um local de primeiro na sua vida, vai ser ele que vai dominar as suas atitudes. Pastor, como é que eu sei se Jesus está sendo o primeiro na minha vida? Porque quando Jesus é primeiro na sua vida, quando Deus é o primeiro na nossa vida, todo o resto virá em ordem. Todo o resto estará em ordem. Quando Jesus é a primeira parte da nossa vida, toda a demais parte estará em ordem, queridos. Quando você acorda pela manhã e apresenta o seu dia para Deus, queridos, e santifica o seu dia ao Senhor, e apresenta um tempo ao Senhor, naquele momento todo o restante do seu dia é santificado, e todo o restante do seu dia Deus coloca em ordem. Deus coloca em ordem. Porque o princípio do primeiro, ou o princípio da primícia, diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão o quê? Acrescentadas. Deus não acrescenta desordem, queridos. Deus não acrescenta o caos. Deus não acrescenta maldade. Deus não acrescenta coisa ruim. Porque se Deus for o primeiro lugar, as demais coisas já estão sendo abençoadas. Se a fonte é abençoada, tudo que jorra dela é abençoada. Mas também, queridos, se Deus não vem em primeiro lugar, todo o resto da tua vida estará fora de ordem. E eu vou te falar uma coisa. Não quer dizer que quando você colocar Deus em primeiro lugar, tudo vai ficar perfeito. E você nunca mais vai ter problema. Você nunca mais vai ter tribulação. Não, você vai ter tribulação. Você vai ter problema. Mas é melhor você atravessar a tribulação em ordem, do que fora de ordem. É melhor você atravessar a tribulação com Deus no barco, cuidando de todas as coisas, do que você atravessar a tribulação sem Deus estando com você, queridos. Você está entendendo? Porque isso é princípio do primeiro. E o texto que nós lemos em Êxodo 13, do 1 ao 2, diz assim, diz o Senhor a Moisés, consagrem a mim todos os primogênitos, consagre a mim todos os primogênitos, porque aquele que você der o primeiro lugar é esse que estará recebendo a honra. Queridos, eu falava hoje pela manhã, nós convidamos para o nosso casamento, eu e a pastora, 1.100 pessoas, porque eram 3 igrejas para o nosso casamento. E nós tivemos que fazer a nossa festa numa quadra de esportes, porque não cabia.
em coisa. Mas nós escrevemos à mão todos os convites de todos os convidados, queridos. Nós escrevemos à mão todos os convites de todos os convidados. Mas o primeiro convite, a primícia de honra, se você for lá em casa hoje e pegar o nosso álbum de fotografia, está junto com o álbum de fotografia do casamento, está escrito assim: ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a honra de ser o primeiro é Ele. É dele. Quando Gabriel, meu filho, nasceu, queridos, eu consagrei ele na porta do elevador. Quando me mostraram, eu estava entre o elevador e os médicos assim, e chegou a equipe médica para me mostrar ele, saindo do centro cirúrgico. E eu peguei o Gabriel naquele momento e apresentei ele ao Senhor e falei: Senhor, eu consagro o meu primogênito a Ti. Ele não me pertence, ele pertence a Ti, para os Teus planos e para os Teus atos. A vida dele é Tua, Senhor Deus. Então que o Senhor, através dele, se mostre ao mundo. E pela bondade de Deus, Gabriel hoje está com 16 anos. Já contei para vocês testemunhos que Gabriel tinha uma doença hereditária. Ele tinha, e que o médico falou, é incurável. E eu falei, eu não concordo com isso, porque eu consagrei ele ao Senhor. Ele é o primeiro, então o Senhor vai cuidar. E queridos, uma doença que era incurável, Deus curou. Hoje ele está aí para a honra e glória do nome de Jesus, com 16 anos de idade. O médico disse, ele pode ter um problema em qualquer momento da vida e cair duro, com uma anemia fulminante, se ele comer determinadas coisas. O garoto hoje come até pedra, irmãos, e está aí para a honra e glória do nome de Jesus, sendo um profeta na casa do Senhor. Consagra ao Senhor tudo. Consagra ao Senhor tudo o que você tem. Pastor, o senhor não consagrou o Arthur? Consagrei também, claro. Mas o Arthur já nasceu abençoado porque o primeiro foi abençoado, porque o primeiro santifica os demais. E aí o texto diz, o primeiro filho israelita me pertence. E eu gostaria que você pudesse entender o quão enfático é essa palavra. As primeiras partes pertencem ao Senhor. Você está entendendo? A primeira parte pertence ao Senhor. Preste atenção numa coisa. E vocês vão receber essa palavra agora. E o Senhor nem me falou isso pela manhã, mas o Senhor está falando isso comigo no meu coração agora. Você que é mãe, abre teu coração e abre teu ouvido agora para que você vai ouvir. Escuta, você que é mãe, abre seu ouvido agora e seu coração para que você vai ouvir. Tem muitas mães aqui que estão passando dificuldade com seus filhos primogênitos, porque vocês ainda continuam achando que eles são seus. E ele não é seu, ele é do Senhor. Não adianta você querer ter esse sentimento de possessão sobre ele. O sentimento de possessão está fazendo com que algo que não é seu esteja vivendo em desacordo com o que o Senhor falou. Isso é uma palavra rema, e entenda. Consagra teu filho ao Senhor. E se o Senhor hoje virar e falar assim, eu estou pegando o teu primogênito, estou levando para outro lugar. Ai, meu primogênito, não, meu querido, permita, porque o Senhor é que te deu, e ele não pertence a você, ele pertence ao Senhor. Libera, porque a primeira parte de tudo em nossa vida pertence ao Senhor e não a nós. Isso pode te doer no teu coração, isso pode doer no profundo da tua alma, mãe, pai, mas entenda, eles não são nossos, eles são do Senhor. E se o Senhor quiser levá-los para usarem eles em outro lugar longe de nós, não é nosso, não está no nosso controle, é dele. E ele vai ser abençoado aonde o Senhor levá-lo para ser. Você está entendendo, em nome de Jesus? Pertence ao Senhor, pertence ao Senhor. Tudo que é primeiro da nossa vida pertence ao Senhor. Os primeiros 10% do nosso salário não pertence a nós, pertence ao Senhor. Os primeiros minutos do nosso dia não pertencem a nós, pertence ao Senhor. Os primogênitos da nossa casa não pertencem a nós, pertence ao Senhor. Tudo é
do Senhor. Êxodo 13, versículo de número 13, se você estiver aberto ainda, versículo número 12, desculpa, diz assim: separe para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Não é seu, querido, é de Deus. Não é seu, é de Deus. E entenda, quando você parar de ter o sentimento de possessão, Deus vai começar a cuidar daquilo que é dele, porque você não pode cuidar plenamente daquilo que é de Deus. Pesado isso, mas queridos, pertence ao Senhor, é dele, não é seu. Não é seu, é do Senhor. Se você descer um pouquinho mais o versículo da sua Bíblia, Êxodo 13, olha esse versículo, quão forte é esse versículo, e eu quero que você entenda ele. Diz assim: resgatem com um cordeiro toda a primeira cria 2 jumentos, mas se não quiserem resgatar a cria do jumento, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre seus filhos. Meu amado, entenda, o primogênito dos jumentos era um animal impuro. E ele devia ser resgatado pelo sacrifício de um cordeiro, que era um animal puro. E isso é muito importante. E talvez, se você for espiritual, talvez você já esteja discernindo o que eu estou querendo te falar. Presta atenção numa coisa: quem recebe o nosso primeiro, a parte de tudo que nós temos, é o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o cordeiro puro, o cordeiro que se sacrificou, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele sim sacrifica toda a parte de um animal impuro. Você, eu, nós nascemos impuro, mas Ele é puro. E Ele nos santifica. Então entenda, meu querido, você precisa entender que eu e você fomos salvos, lavados, remidos, nós fomos resgatados, porque nós éramos impuros, mas um cordeiro puro foi sacrificado por nós, para que a cria dos jumentos não se quebrassem. E esse princípio é tão importante, queridos, que a gente leva para tudo na nossa vida. Você deve aplicar isso, por exemplo, ao seu tempo. Isso deve ser aplicado ao seu tempo. Os primeiros minutos do seu dia precisa ser consagrado ao Senhor. E repara o que diz o texto: se você não resgatar a cria dos jumentos com um cordeiro, você vai precisar quebrar o pescoço do jumento. Para que serve um jumento com o pescoço quebrado, irmãos? Fala para mim, crente, para que serve um jumento com o pescoço quebrado, irmãos? Nada. A quebra é do mesmo jeito, pergue-se da mesma forma. Você precisa sacrificar. Então entenda, meu querido, se você não para pela manhã para sacrificar os primeiros minutos do seu tempo ao Senhor, o restante se quebra. Aí você vê um dia em que parece que o dia não prospera, parece que as coisas não acontecem, parece que as coisas não vão para frente. Quem aqui já teve essa sensação, irmãos? Faz sinal com a mão. Trabalhou o dia inteiro, trabalhei, pastor, eu trabalhei o dia inteiro. E até agora, parece que eu não fiz nada. Quem tem essa sensação? Levanta a mão para eu saber. Obrigado. Eu sei, irmãos, porque eu já vivi isso, mas sabe por quê? Porque nós não entregamos primeiro o tempo ao Senhor. Consagra o teu primeiro momento ao Senhor do teu dia, e todo o restante do teu dia vai ser abençoado por aquele momento. Pegue as tuas finanças, 10% das tuas finanças, o dízimo do Senhor, que não é seu dízimo, é do Senhor, a parte não pertence a você, pertence ao Senhor. Pega e entrega como sacrifício ao Senhor. Os 10% entregue como sacrifício, abençoa os outros 90%, e não a quebra, queridos. Presta atenção numa coisa: se você não trouxer, você vai acabar perdendo o restante. Sabe por quê? Porque aquilo não é teu. E quando você se possui de algo que não é seu, a Bíblia diz que até aquele que não tem, o que não tem lhe será tirado, queridos. Isso é Bíblia. Pastor, eu não tenho. E você ainda está pegando o que é de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que até o que você não tem
vai ser tirado. É Bíblia, irmãos. Não sou eu que estou falando, é Bíblia. Eu falava para uma pessoa semana retrasada, irmãos, eu não tenho o direito de ter interpretação minha da Bíblia, irmãos. Eu não tenho direito de ter interpretação minha da Bíblia. Eu não tenho direito disso. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia se interpreta. A própria Bíblia se explica. A própria Bíblia se mostra. Então não é o que eu penso. Não é o que você pensa, não é o que muitas pessoas por aí idealizam, não é os teólogos de carteirinha de Facebook, de Instagram, e que acham que agora vão fazer a revolução, trazendo novos entendimentos da palavra. Eles não dizem o que tem aqui, o que deixa de ter aqui. A própria Bíblia diz o que tem aqui e o que não tem. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso na tua vida, em nome de Jesus. Então entenda. Ou você resgata, e entregando ao Senhor, ou você vai perder todas as demais partes. Ou você vai perder todas as demais partes. É a palavra de Deus. E eu quero me aprofundar com vocês um pouco mais nesses princípios. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda, já falei um pouco sobre isso. O primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. A primeira parte deve ser sacrificada ou resgatada, você precisa fazer isso. Você precisa oferecer isso em sacrifício ao Senhor. Não tem como você ficar com algo que não é seu. A primeira parte é do Senhor. Sacrifica ao Senhor. Entrega ao Senhor. Retira isso da sua vida, de ficar pensando que qualquer coisa da primeira parte é sua. Não é sua, é de Deus. É de Deus, queridos. É de Deus. E entenda, eu vou reafirmar isso que eu disse para vocês. Eu nasci impuro. Eu nasci impuro. Você nasceu impuro. Mas Jesus, o dízimo de Deus. Jesus, o dízimo de Deus, a primícia de Deus, Ele veio puro. E porque Ele veio puro, Ele santifica a minha vida e a sua vida. Presta atenção numa coisa, se Jesus não tivesse sido entregue na cruz do Calvário, a cabeça dos jumentos deveriam ter sido quebradas. Nós não estaríamos aqui, nós seríamos dignos do inferno. Mas Deus Pai entrega o primogênito para mostrar que Ele valoriza o princípio do primeiro. E presta atenção numa coisa, crente, Deus te valorizou mesmo quando você ainda nem fazia menção dele. Você nem considerava Deus direito. E Ele já primava pelo seu coração e primava pela sua vida. Ele já fazia isso. Então, meu querido, entenda. Você precisa entregar os primeiros para Deus. De tudo que você tem. Você não paga as contas e depois vê o que sobra para dar o dízimo ao Senhor. Você não trabalha durante a sua vida o dia inteiro e depois vê qual tempo vai sobrar para você ter um tempo com Deus. Você não faz isso, queridos. Você não faz isso, porque entenda. Eu preciso que você entenda, quando o texto diz você precisa sacrificar o primogênito, presta atenção numa coisa, é o primeiro, meu amado, não é o segundo, não é o terceiro, não é o último, é o primeiro. Jesus não está falando, eu não quero outra parte, eu quero o primeiro. O primeiro é meu. Os primeiros minutos do dia é do Senhor. Os primeiros 10% dos nossos rendimentos é do Senhor. As primeiras partes que nós temos são do Senhor. Então, meu amado, presta atenção. Quando Deus pega o primogênito dos cordeiros, no Antigo Testamento, Ele não diz para o cara assim, olha, faz o seguinte, vem cá. Você vai pegar aí, seus cordeiros vão nascer, não vai? Vai nascer. Então, você vai me entregar o primeiro. Presta atenção, Jesus não fala assim, você vai me entregar o primeiro se nascer 2, se nascer 3, se nascer 4, se nascer 10. Não, você vai me entregar o quê? O primeiro. Queridos, presta atenção numa coisa, precisa ter fé para entregar o primeiro. Sabe por quê? Porque você não sabe se vai ter o segundo.
Isso é forte, irmãos, e eu estou falando, irmãos, isso é a base do cristianismo, irmãos. Entenda isso em nome de Jesus. Entenda isso em nome de Jesus. Isso é a base do cristianismo, queridos. Abraão entrega o primeiro a Deus, sem saber se ia ter um segundo. O Senhor fala: Abraão, eu quero o teu primogênito. Tudo bem, Senhor, é do Senhor. Ele sobe para o monte, ele leva lá o cutelo, ele vai matar um menino, mas ele não sabe se teria um segundo, queridos. Isso é fé, queridos, porque a palavra infiel significa assim, não ter fé. Pastor, eu vou entregar os 10% do meu rendimento ao Senhor, mas eu não sei se eu vou ter o restante, meu querido. Os 10% vão santificar o restante dos 90%, e 90% santificado é melhor do que 100% amaldiçoado. Pastor, eu já acordo muito cedo, eu acordo às 5 da manhã para ir trabalhar. E o Senhor está falando que eu tenho que entregar os primeiros minutos do meu dia para o Senhor? Sim, queridos, por fé, sabendo que talvez você vai ter que acordar agora às 4h30 para entregar os primeiros minutos do seu dia ao Senhor, mas que em breve o Senhor há de que suprir e há de que prover, e você não vai ter mais a necessidade de acordar às 5, porque o Senhor vai botar a casa em ordem. É sobre isso, amado. Entenda. Ele não diz me dê primeiro, para depois fazer. E queridos, eu já disse para vocês, Jesus não nos pede nada que Ele mesmo já não tenha feito. Deus Pai entrega a Jesus, o seu Filho, antes mesmo que você estivesse aqui confessando que Jesus era teu Senhor. Porque como diz Romanos 5,8, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ainda éramos pecadores. Então entenda, a primeira porção tem a redenção e se torna a porção redentora. A primeira porção, ela vai redimir os restantes, queridos. Você não pode, amados, dar uma adoração de sobra. Você não pode ter adoração perfeita dando sobra no altar, meu amado. Isso não convém com o Senhor. Isso não convém com o Senhor, queridos. Preste atenção numa coisa, os primeiros não são seus, são do Senhor. Seu primeiro filho, seus primeiros minutos, seus primeiros rendimentos, isso tudo não é seu, é do Senhor. Então você não tem nem que negociar se vai dar ou não. O Senhor Deus diz, traga e ponto final. Porque isso é do Senhor. Então toda a primeira parte da nossa vida precisa ser consagrada ao Senhor. Ele precisa ser o primeiro na tua vida. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor em todas as coisas, acima de todas as coisas. O primeiro de tudo. Meu querido, eu já falei para vocês, eu já fiz uma declaração de amor a Kézia, eu já falei para ela não é o primeiro amor na minha vida, ela não é, e ela sabe disso. Se ela um dia tentar competir com o Senhor, ela sabe que ela já perdeu há tempos. E a maior declaração que um homem pode te fazer, queridos, é quando ele vira para você e fala assim, eu te amo, mas eu amo muito maior a Deus, o Senhor é muito mais importante na minha vida. Até porque eu preciso que falar uma coisa, eu preciso que você entenda. Eu preciso que falar e eu preciso que você entenda uma coisa. O Senhor nunca vai competir com a sua família. Sabe por quê? Porque Ele estabeleceu a família da fé e a família biológica. E as duas funcionam em harmonia para a honra e glória do nome de Jesus. Então, meu querido, você precisa entender isso, que primeiro é tudo para o Senhor. O primeiro, os 10% de tudo, o dízimo da nossa vida. E mais uma vez eu digo, princípio de dízimo não está ligado apenas à questão financeira, mas princípio de dízimo está ligado em tudo na nossa vida. É o princípio do primeiro. Isso é sua obrigação e minha obrigação fazer, consagrar a primeira parte ao Senhor. Preste atenção numa coisa, e eu preciso ensinar isso. Pastor, qual é a diferença? Qual é a diferença, pastor? De eu escolher o primeiro, não pode ser o segundo, não pode ter o terceiro, não. É o primeiro. Porque
Porque você precisa, como eu falei, ter fé para confiar nisso. Eu botei hoje uma historinha no grupo da igreja, no devocional, não sei quem leu, e nem vou perguntar, para eu não ficar frustrado aqui no meu coração. Jesus. Mas no devocional de hoje, eu contava uma historinha de um senhor que tem uma vaca, né? Isso, ele tem uma bela de uma vaca, e essa vaca dá 2 bezerros, e ele chega para a sua senhora, coisa bem de velho, né? Sua senhora. Chega para sua senhora, olha para ela e fala assim: eu vou dar um bezerro para Jesus. E ela vira e fala assim: é? É. E ela já conhecendo como era o coração dele, meio avarento, ela pergunta assim: qual dos 2 que você vai dar para o Senhor? Aí ele: eu estou pensando. Estou pensando. E passa-se um tempo e ela pergunta de novo: e aí, qual dos 2 bezerros é do Senhor? Eu ainda não decidi. Passa-se um tempo depois, um bezerro adoece e morre. E ele chega e fala: esposa, eu tenho uma notícia triste para te falar. O quê? O bezerro de Jesus morreu. O bezerro de Jesus morreu. Queridos, isso não é fé. Isso é tentar brincar com Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, muitas das vezes, nós fazemos isso. E nós queremos ter mais para depois dar o primeiro para Ele. Nós não temos para ser. Aliás, nós não damos para ser. Nós damos porque nós já temos. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que já se possuem pela honra e glória de Jesus. Você está entendendo? Isso é fé. E algumas pessoas me perguntam assim: pastor, qual é a diferença de princípio, né, de dízimo, princípio de primeiro, para ofertas? Segunda coisa que eu vou te falar: os primeiros e melhores frutos devem ser ofertados. Presta atenção numa coisa: dízimo você entrega. Sabe por que você entrega? Porque dízimo não é seu, dízimo é do Senhor. O texto diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Aí ele diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos. Está falando de honra. Só que entenda, meu querido, Êxodo 23:19 diz: tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Presta atenção, querido. O melhor dos primeiros frutos da colheita, ele diz assim: tragam ao Senhor. Presta atenção numa coisa: o que é primeiro não é seu e não é meu, é de Deus. E se é de Deus, você não dá para Deus, você devolve ao Senhor. Você está entendendo a diferença? Você entrega, porque é dele, não é seu. Eu não posso dar algo que não é meu, meu querido, entenda isso. Eu não posso dar. O Helder chega para mim e me deixa um carro comigo e fala: pastor, esse carro aqui é meu, mas o senhor pode usar o quanto o senhor quiser. Eu não posso chegar e dar esse carro para o Dudu, porque o carro não é meu, queridos. Como é que eu vou dar algo que não é meu? O Senhor Deus diz para você a seguinte coisa: as primeiras partes não é sua, é minha, a mim pertence, então não negocia. Não negocia. Então você não pode negociar os 10 primeiros % dos seus rendimentos. Você não pode negociar os primeiros minutos do seu dia. Você não pode dar a outra pessoa que não seja para Deus. E aí tem alguns por aí com umas teologias que eles tentam dizer para onde vão designar o dízimo. Presta atenção numa coisa: o dízimo você não diz para onde você vai entregar, você entrega no santuário onde você está cultuando ao Senhor seu Deus. Tragam ao santuário do Senhor. Pastor, mas o pastor vai fazer isso, o irmãozinho vai fazer aquilo. Isso não diz respeito a você, isso diz respeito ao que ele faz com a sua oferta e Deus. Mas o que diz respeito a você é cumprir o que a palavra de Deus diz. Tragam ao santuário. A primeira parte do tempo não é para você dar para o seu amiguinho, para a sua amiguinha, para o WhatsApp, para o Facebook, é para Deus. É para o Senhor. A primeira parte é do Senhor, então você não tem como negociar isso. Você não negocia. Entenda isso.
Então, entenda, entregar o dízimo do Senhor é uma obrigação minha e sua. É uma obrigação, queridos. Pastor, eu não gosto desse termo porque Deus não me obriga a nada. Vai vendo, queridos, manda quem pode, obedece quem ama, queridos. O Senhor Deus disse, tudo eu vou te dar, mas 10% não pertence a você, pertence a mim. Então você vai devolver e ponto final. Isso não está em negociação. Isso é o dízimo. Mas as ofertas, sabe o que é? As ofertas é o a mais. É a devoção de amor. É o plus. É o que você faz o extra. Como assim, pastor? Os 10 primeiros minutos do seu dia, aliás, os primeiros minutos do seu dia, você está entregando para o Senhor, é o dízimo do seu dia. Quando você vem ao culto, você está dando a oferta do seu tempo ao Senhor. Pensa nisso, queridos. A oferta é aquilo que você faz a mais. A oferta é aquilo que você faz a mais, que você dá a mais. E aí quando eu falo de oferta, eu não posso deixar de falar desses caras, que diz lá em Gênesis 4, 2 ao 5, que diz assim, voltou a dar à luz e desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Preste atenção numa coisa. Caim trouxe uma oferta. Artigo indefinido, é algo, alguma coisa que ele juntou lá e trouxe. Alguma coisa que ele juntou lá e trouxe. Mas o texto diz que Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas, artigo definido, uma oferta específica, e não era qualquer oferta, era a melhor oferta que Abel poderia fazer. Ele trouxe o bife ancho, é isso mesmo, cadê meu argentino? Isso, meu bife ancho, mais gostoso, o contrafilé lá das ovelhas, do rebanho. Ele trouxe a parte mais gostosa das primeiras crias do seu rebanho, e o Senhor aceitou com grado a Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, o seu rosto se transformou. Presta atenção numa coisa, eu falei semana passada e vou reafirmar para você: Deus não faz acepção de pessoas, e Deus não faz acepção de valores da sua oferta, ou da quantidade, do tamanho da sua oferta, mas Deus faz acepção sim das atitudes que você tem. Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Presta atenção numa coisa: os primeiros minutos do seu dia é o dízimo do Senhor, o culto, a oferta que você está dando ao Senhor. E quando você vem aqui, qual é a oferta que você está dando ao Senhor? Qual é a oferta que você está dando ao Senhor? Sabe por que Deus não pôde aceitar a oferta de Caim? Porque Deus não pode aceitar sobras, queridos. Nós não damos sobras para Deus. Sobras nós damos para os porcos e não para o cordeiro imaculado do Senhor. E segura um pouquinho aí. Só um tiquinho. Vai doer um pouco. Mas o Senhor corrige a quem Ele ama. Presta atenção. Você pode dar o seu melhor, dê o seu melhor para Deus. Se você pode estar aqui em culto presencial, mas você prefere estar em casa no online por conforto, meu amado, você não está dando o seu melhor para Deus. Se você pode chegar aqui 6 horas em ponto, mas você faz questão de chegar 6h15, 6h20, você não está dando o seu melhor para Deus. A sua oferta não está sendo uma oferta de melhor. A sua oferta não está sendo uma oferta de colocar Deus no lugar de honra. Mas você está falando para Deus assim: Deus, o Senhor é mais qualquer coisa no meu dia, porque o Senhor está se perdendo na minha agenda. O Senhor está se perdendo na minha agenda. Eu não tirei nem o teu dízimo do tempo, quanto mais agora. E aí dá uma oferta de qualquer maneira para o Senhor. Olha o que o Senhor diz em Malaquias. Malaquias 1, 12 ao 14, o Senhor diz: Deus nos adverte, mas vocês profanaram ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível.
Quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes e oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de sua mão? Pergunta o Senhor. Meu querido, não sou eu que estou perguntando, é o Senhor. Você está dando o seu melhor para Deus, ou você está dando aquilo que sobra para o Senhor? Você está dando sua melhor adoração para Deus, ou o resto da sua atitude para o Senhor? Você está dando o melhor das suas forças para Deus, ou você está gastando as suas forças com todas as coisas no mundo, mas quando é para Deus, você não está disponível? Nessa hora a gente nem consegue ouvir uns amém, uns glória a Deus, uns aleluia, né? Qual o melhor que você está dando para Deus, queridos? O dízimo, o primogênito, precisa ser sacrificado, entregue ao Senhor e não pertence a nós. As ofertas precisam ser o melhor. Presta atenção numa coisa: você não dá o melhor do dízimo. Já parou para pensar nisso? Dízimo você não dá o melhor, é ou não é e ponto final. O dízimo do seu tempo é ou não é e ponto final. Você não dá o melhor, porque aquilo já é obrigação. Mas aquilo que é oferta, aquilo que é a mais, aquilo que é a devoção, é aquilo que o Senhor abençoa. Esse eu preciso dar o meu melhor ao Senhor. Queridos, quantos de vocês vão se sentir honrados se chegar na minha casa e eu estiver dando as sobras da comida para vocês? Quantos de vocês vão chegar e vão se sentir honrados quando você precisa estar, por exemplo, num ambiente... Irmãos, você resolve vir para um culto como esse. Você resolve tirar o seu tempo de oferta ao Senhor. Você resolve adorar ao Senhor, mas você não consegue se entregar por completo ao Senhor. Sabe por quê? Porque tem alguma coisa que está te roubando. Tem alguma coisa que está aleijando você, está deixando você doente. E aí você está no culto, mas você fica no culto, e o culto está rolando, e o pastor está pregando, e você está mexendo aqui, vendo a série. Você está mexendo, vendo o WhatsApp. Pastor, tem crente que vê série no meio do culto. Irmãos, eu já vi de tudo, queridos. Ai, por mim que eu já vi de tudo. Ou você resolve dar o melhor para Deus, ou você não dá nada. Sabe por quê? Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Diz Jeremias, se não me falha a memória. Ou você dá o seu melhor. Porque, queridos, prestem atenção numa coisa: nós favorecemos a comunhão. Sim, nós favorecemos a comunhão. Mas a comunhão com os irmãos é antes e pós culto. Durante culto, a minha comunhão é com o Senhor. Não é com meus irmãos, queridos. Eu não bato papo com os meus irmãos na hora que a oferta é do Senhor. Eu não fico de conversinha com os meus irmãos na hora que a oferta é do Senhor. Eu não faço isso, queridos. Sabe por quê? Porque eu passo pelo átrio, eu entro no Santo dos Santos. E quando eu entro no Santo dos Santos, não tem mais ninguém em volta. É só eu e Ele. Porque eu quero dar o meu melhor a Ele. O meu melhor para Ele. E o texto ainda diz no versículo de número 14, olha o que o texto diz: maldito seja o enganador. Irmão, não sou eu, é Bíblia, não fica bravo comigo. Eu sou refém da Bíblia como você. Mas a Bíblia diz: maldito seja o enganador, que tendo no rebanho, tendo na sua oferta algo melhor, eu vou parafrasear para você, tendo na sua oferta algo melhor, promete oferecer algo bom, mas depois leva algo ruim para o Senhor. Qual a oferta que você está dando para Deus? O Senhor manda você dar uma oferta. Aí a gente pega os alimentos aqui na igreja. Aí você fala assim: não, vou dar oferta de alimento. Aí ele vai lá e acha aquele cuscuz que já está cheio de caroço. E que não presta mais nem para dar para os passarinhos direito. Porque os passarinhos não sabem o que é caroço e o que é milho. Aí ele traz para que alguém na igreja receba. A Deus o melhor da minha
vida. Você está entendendo? A Deus o melhor da minha vida, a Deus o melhor do que eu tenho, a Deus o melhor do que eu posso fazer. Se é para Deus, eu vou fazer com toda a excelência, porque o melhor está ligado a um coração que honra, o melhor está ligado a um coração que tem excelência, o melhor vive no Senhor, meu amado. E eu termino falando do terceiro princípio desse texto, que primícias e ofertas é um memorial de gratidão ao Senhor. Êxodo 13, 14 e 15 diz: no futuro, quando os seus filhos me perguntarem o que significa isso, papai, vocês vão dizer: nós estamos fazendo isso porque com mãos poderosas o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto dos homens quanto dos animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Presta atenção numa coisa: a sua casa precisa ter um memorial, a sua casa precisa ter um memorial de agradecimento, um memorial de gratidão. Os seus filhos precisam olhar e falar assim: filho, nós estamos retirando a primeira parte do Senhor, porque a primeira parte vai abençoar as demais, e tudo isso que nós estamos vivendo é porque o Senhor tem nos abençoado. Eleve na sua casa um memorial de gratidão, através de você dar os primeiros de tudo que você tem ao Senhor, porque Deus precisa ser o primeiro lugar na sua vida. E esse é o princípio que perdura por toda a Escritura. O Senhor ser o primeiro. Ele é chamado o princípio do primeiro, o princípio da primícia. Honra o Senhor teu Deus com tudo que você tem. Honra o Senhor teu Deus com tudo que você tem, meu amado. Não despreze a Deus. Não dê a Deus o seu pior. Não dê a Deus de qualquer maneira. Deus não te trata de qualquer maneira, queridos. Amados, essa palavra arde e queima no meu coração, porque como diz o salmista, o zelo pela casa do Senhor me consome. Queridos, eu sei o que Jesus já fez pela minha vida, eu sei o que Jesus fez pela vida de muita gente. Às vezes eu fico vendo gente tratando Deus de qualquer maneira. Não trata Deus de qualquer maneira não, queridos. Não dê a sobra para o Senhor não. Não dê a sobra para o Senhor não. Dê o seu melhor a Ele. Dê o seu melhor ao Senhor. Dê o seu melhor a Ele. Dê o seu melhor ao Senhor. Você entendeu a palavra de hoje, queridos? Não é sobre dar dinheiro para Deus. Isso é pouco. É sobre dar o primeiro e o melhor da sua vida para Ele. Dízimo é o primeiro do meu rendimento, o primeiro do meu tempo, não é o primeiro da minha sobra. E eu preciso ter fé para dar o primeiro. Porque quando eu tenho fé e vivo esse princípio, eu dou as ofertas com alegria. Como diz 2 Coríntios 9, 7. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Então grave isso na sua mente. A sua primícia santifica e protege todo o restante dos seus recursos. As primícias do teu salário vai santificar todas as tuas finanças. As primícias do teu tempo vai santificar todo o teu tempo. As primícias da tua força vai te dar força para todas as coisas que você vai fazer. Porque você precisa entender. E você precisa sair daqui hoje com esse sentimento. É esse sentimento que eu quero que você saia daqui hoje. Que você e eu, nós daremos ao Senhor o melhor de tudo que nós temos. Amém, queridos? Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus.